Olá, meus amigos queridos aqui do canal Ensinamentos da Era de Aquário, canal Música e Espiritualidade, Mensagens que Elevam, Luciano César 2, todos os 4 canais, bem-vindos, peço que você se inscreva nesses canais e vamos continuar com essa série, essa sequência de vídeos que nós temos sobre perguntas, né? A gente tem algumas perguntas atuais daquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, a grande pergunta nesses últimos dias aí foi sobre a invasão alienígena que está supostamente acontecendo aqui na Terra, será, né? Gente, a gente falou muito sobre isso muitos tempos atrás, né? Agora está aparecendo muitas coisas aí incríveis aí que de fato assustam um pouco as pessoas, né? Mas a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, vamos explicar. Será que está acontecendo? Será que não? Fique conosco até o fim, você vai ter a resposta de várias perguntas e vai ver que muitas das coisas que são faladas não são verdades e outras que não são faladas são verdades, mas vamos ver um pouquinho com a gente. Fica conosco, depois pedimos que compartilhe, porque isso aí é um assunto extremamente importante nesse momento atual que estamos passando, aí precisamos da sua força aí, tá? Bom, aqui, ó, nos Estados Unidos, militares derrubam mais um OVNI, o quarto em 8 dias. Então, diz assim que OVNIs são detectados nos céus americanos e agora o governo está falando a respeito, né? Eles foram abatidos por colocarem em risco a segurança nacional. Notícia do dia 12 de fevereiro, nessas dias, né? Estou olhando algumas notícias que passaram aí, já conflito dos OVNIs, o que se sabe da crise que envolve os Estados Unidos e China, objeto voador derrubado com o tamanho de um carro pequeno, né? Derrubado por um caça F-22. Aí depois tem outra notícia que diz que 4 OVNIs, que são objetos voadores não identificados, apareceram desde dia 10 de fevereiro nos Estados Unidos, Canadá, China e, segundo as autoridades, em outros locais. Pelo menos 3 deles foram abatidos. Pelo menos 3 foram abatidos. Um parece que não foi, né? Então, aconteceram, vamos ver mais notícias aqui, ó. Diz que eles foram localizados em cima do Lago Huron, no estado de Michigan, Estados Unidos, próximo dos Grandes Lagos, ali, ó. Então, diz, ó, Estados Unidos abatem novo objeto voador não identificado, quarto em menos de 10 dias. Gente, será que está tendo uma invasão alienígena aí, né? Essas aqui são fotos antigas que foram liberadas pelo Pentágono, de situações antigas que foram de jatos da Marinha, que detectaram, né? Isso aqui é de tempos atrás, essa aqui é muito antiga também. Temos vistos também alguns jatos aí em forma de UFO, em forma de charutos, assim, compridos, que deixam uma cauda. A gente vê, isso aqui é foto do avião, do caça, né? Então diz OVNIs abatidos, o que eles são, é verdade. Aqui, OVNI triangular é filmado sobrevoando Utah, nos Estados Unidos. Nossa, tá muito quente a coisa, é um atrás do outro, muito OVNI aparecendo. Meio que esse triangular aqui é o chamado TR-3B, que é um OVNI, OVNI não, é um aparelho, um avião da Força Aérea Americana que foi criado com tecnologia alienígena, se chama TR-3B, faz parte da Força Aérea Americana, e ele consegue, inclusive, aterrissar em porta-aviões, né? Porta-aviões da Marinha Americana. Esses triangulares aqui não são UFOs, né? São aviões da Força Aérea Americana, chamada de Space Force, que é uma divisão da Força Aérea Americana encarregada de parte espacial, né? Aqui está um desenho também de como seriam esses UFOs, assim, algum desenho bem bonito com eles têm um processo de antigravidade, é um processo que deixa a nave parar no ar e depois se deslocar a altíssimas velocidades, tanto para cima como para os lados. Então, são tecnologias desconhecidas, né? Pelo menos para a grande maioria das pessoas, dos seres humanos aqui da Terra. Então, aqui diz assim, opinião, OVNIs no espaço aéreo americano podem indicar um problema maior do que imaginado, né? Olha, então a coisa está ficando cada vez pior, né? Abateram 4 OVNIs, eles estão falando. Aqui também saiu uma notícia do Pentágono, né? Uma autoridade do Pentágono que disse assim, Estados Unidos e Canadá usam caças militares e derrubam OVNIs, né? Nessa parte ali, um no Alasca, esse aqui foi abatido dentro do Alasca, né? Então diz notícia, Força Aérea dos Estados Unidos abateu um OVNI no Alasca. Essa foto aqui, ela já é antiga, não é desse UFO atual, é uma foto que já foi publicada há um tempo atrás. Então, essa aqui não é a foto de agora, né?
mas sabemos que foi abatido no Alasca, então aqui está a foto do que já foi abatido. Então já houveram outras imagens antigas que estão sendo também misturadas aí, mas foi então no Alasca, no Missouri, agora no Ohio também, teve na China, enfim, vários lugares dos Estados Unidos, fora o que não se sabe, né? Então, também aconteceu depois dos Estados Unidos e Canadá, China persegue OVNI em sua costa, diz mídia estatal. E aqui está os caças da Força Aérea Chinesa procurando atrás do OVNI, então, para lançar ali os seus foguetinhos, né? E tchu, tchu. E parece que abateram, também não sei. Na China eles não falam, mas teve na China. Também aconteceu no Uruguai, aqui nosso vizinho, América Latina, nossos hermanos. Uruguai, Força Aérea investiga avistamento de luzes não identificadas no céu. Então, as informações dizem que fenômeno foi testemunhado por várias partes do país, né? Então, aqui também, Uruguai também, no México também, OVNI em México, nossa, agora tá demais, Uruguai, México, é tudo que é lugar, né? Brasil, então, diários estão acontecendo aí. Então, mais um OVNI aqui no México, aqui também, OVNI em outras cidades, isso aqui também é da Europa, né? Algumas bolas de fogo, que não são balões, são aqui também, até o Whindersson Nunes também compartilhou um vídeo sobre os OVNIs que estão ali, né? Então tá todo mundo, e fora essas nuvens, que são nuvens lenticulares, que também dá a impressão que são naves pelos países afora, né? OVNI causa alvoroço no Japão, veja a foto, né? Então, e teve também recente esse episódio do balão americano, que foi abatido pela Força Aérea Americana, pelo jato F-22, então outros objetos já foram derrubados pelos Estados Unidos. Então, esses são balões chineses que foram derrubados, então não são OVNIs, né? Tem gente que confunde, diz, esses que foram abatidos eram balões, espiões, né? Não sabemos, eles afirmam que eram OVNIs, né? Eles afirmam que eram OVNIs e diz assim, que foi visto, então, eles confirmam que eram OVNIs, não eram balões, né? Então, está um grande conflito agora entre Estados Unidos e China, né? A guerra dos OVNIs, né? E aqui vemos também um outro OVNI em forma de charuto que foi visto na China, esse aqui foi no Alasca, né? Em forma de um charuto, assim, e teve alguma perseguição ali de caças e tal, segundo eles foi abatido, né? O amigo Urandir também responde muitas questões sobre isso aí, o Urandir de Dáquila, eles estudam muito essa parte aí, né? Mas o que eu queria falar também sobre aquela nuvem bizarra que foi vista na Turquia um tempo antes de haver aquele tremor de terra. Então a gente vê essa nuvem chamada nuvem lenticular, que assustou a muitos. Então a gente vê a nuvem ali com várias, né, cenas, né, e foi quase que um aviso para aquele tremor que teve depois. Então, muitos falam que essas nuvens podem ser OVNIs escondidos, camuflados em forma de nuvens, né, e muitas coisas acontecendo. A nuvem lenticular da Turquia que assustou o mundo. Então, isso de fato foi um aviso, né? Então, também, China e Uruguai registram objetos voadores, estão caçando. Americanos derrubam OVNI, China persegue outro, né? E aqui uma live que aconteceu direto do Pentágono, né, com os generais de lá falando abertamente que, né, está havendo uma invasão de UFOs nos céus do mundo, que os Estados Unidos derrubou um que outro, né? Então a NASA vai tentar explicar essa sequência de objetos não voadores aqui, tem outros e outros aqui, ó, UFO também vistos pelas câmeras, né? Muito, muito bom aí, né? Esses aqui, a foto do México também, né? Um sol, parece um sol assim muito forte que depois desapareceu, e não é balão porque eles depois se deslocam a uma velocidade muito rápida, né? Fora os que nós tivemos na fronteira com a Rússia, com a UCR, né? Foram avistados muitos OVNIs ali. Então, o que a gente sabe sobre isso, né? Temos também os crop circles, que são mensagens que supostamente os galácticos vêm dar para nós. Então, os crop circles são como se fossem acupunturas do solo. Eles colocam ali uma imagem, segundo alguns estudos, como o do Mário Mion e outros mais, que são acupunturas no solo, que é para equilibrar o terreno, é como se fosse uma mandala de luz que por um momento, que alguma maneira energética tem, e propicia um certo equilíbrio em alguma área que está desequilibrada. Então,
São várias. Tivemos esse aqui em Santa Catarina, em São Paulo. Esse aqui é do Brasil, não sei se foi em São Paulo, mas ele também revelou, foi visto aqui nos nossos campos, e esse aqui já é na Europa, né? Então, tem muita coisa acontecendo. Vamos botar aqui o nosso parâmetro. Aqui. Então, gente, tem muita coisa. Agora, eu só noticiei algumas notícias assim do que está acontecendo aí, né? Vamos ver agora, então, o que é isso. Bom, a minha explicação, né, dentro do que sempre bastante polêmica, né? Existem extraterrestres, outros planetas, naves que vêm lá de outros mundos. Ao meu entender, né, dentro dos estudos que eu tenho, não existem outros planetas que vêm os OVNIs aqui, de outros planetas, de outros mundos. Pode até existir, não vou dizer, por exemplo, pleiadianos, pessoal de Órion, arcturianos, esses são, de fato, extraterrestres de outros locais bem distantes, né? Então, entre os bons pleiadianos, ou especialmente arcturianos, pessoal, né, das Pleiades, eles vêm sim, eles vêm em naves, mas vêm em naves plasmáticas, não é esse tipo de navezinha que tu vê aí, que nem tá aqui atrás, é um disquinho que gira e tal, que sai o anteninho, o cara verdinho lá, diz, olá, estou aqui. Então, não é assim. Os pleiadianos, os arcturianos, eles vêm em naves plasmáticas, fluídicas. Então, não vamos considerar esse tipo de naves, pois elas são naves que não seriam abatidas de forma alguma, pois elas são naves plasmáticas. Então, o que existe por aí? Naves dos Greys, que também não são de outros mundos. Eu sei que eu tô falando alguma coisa que vai chocar a todos, mas eu tenho que colocar aqui aquilo que é a verdade que eu propago dentro dos estudos que nós temos, né? Existem bases dentro do mundo. A Antártica é um local, tanto na Antártica como em outros locais do planeta, mas especialmente na Antártica, existem terras desconhecidas pelo homem lá pro lado da Antártica. Muitas delas não são congeladas, estão terras ainda que tem bastante, não tem gelo, né? Isso quando fazem expedições para dentro da Antártida, muitos locais, encontram locais ainda isolados lá, mas mesmo que tenha gelo, sabemos que lá na Antártida existem bases dos anjos caídos, bases de Enki-Enlil, Marduk, esses grandes seres trevosos da Terra, eles possuem bases lá nas regiões inóspitas da Terra, justamente para ninguém ir. E os governos da Terra são coniventes com isso, sabem disso e, de fato, cercam para que ninguém possa chegar perto das chamadas áreas geladas do planeta, especialmente aqui na parte norte, acima do Canadá, né? Não na parte sul, porque aqui já é outra história. Aqui também existe aqui, mas na parte do Canadá tem muitas bases e de entradas de OVNIs, saídas de OVNIs. Nós temos a terra intraterrena, que a nossa terra é oca, intraterra. Existem regiões dentro da nossa terra com muitas civilizações. Existem os draconianos, os reptilianos e os greys. Os greys são servos dos reptilianos, né? Trabalham para eles. E os dracos comando os reptilianos, e acima dos dracos ainda tem outros níveis, tem os Igiges, tem Enki, Enlil, é uma hierarquia grande, né? Eu já falei muito sobre isso em outros vídeos dos canais. Então, esses que aparecem assim, esses chamados greys, né, aqueles baixinhos, fininhos, eles são vassalos, são servos de outra elite superior a eles. Então, essas naves que são abatidas, se é que forem naves de fato abatidas de metal ou alguma substância física, elas são dos greys e dos reptilianos, que estão tentando também causar algum tipo de tumulto, embaraço na Terra, sob o comando da NO. Então, os extraterrestres, esses greys, eles trabalham para a NO, eles trabalham para as regiões ocultas, né? Então, eles seguem ordens. Então, o que a gente sabe que estão tentando fazer é a chamada falsa bandeira, a false flag. A false flag é um evento mundial em que as pessoas precisam se focar em alguma coisa para ali mandar o seu medo, seu pavor, o seu pânico e esquecer uma outra cena que estão fazendo ao lado. Então, eles colocam o foco da humanidade em um tipo de situação e esquecem que, enquanto isso, o povo né, tapado as suas vistas para não ver o que eles estão fazendo pelo outro lado. Então, duas false flags devem estar na lista ainda do que será daqui para frente na Terra. Uma delas é a falsa invasão extraterrestre, que é o que está possivelmente acontecendo, né? Uma falsa invasão. E a segunda é um falso conflito nuclear mundial, que também é falso e não vai acontecer. Então, temos agora isso como um desespero da elite mundial para tentar
causar uma distração, um pânico, um desvio de foco da humanidade, porque sabe que eles estão perdendo e eles querem ainda fazer uma espécie de bagunça geral para continuar mandando pânico e medo, né? Então, um segundo passo é dizer assim, nós precisamos nos unir, todos os países, criar um governo único para combater as forças alienígenas que vão invadir a Terra. É tudo falsidade, é tudo teatro, não existe isso. Os Greys existem, mas eles são daqui mesmo das bases. Ninguém vem lá de outros planetas com uma navezinha tamanho de um carro, como diz ali. Existem as naves mães, que são naves plasmáticas gigantes. Então isso que está acontecendo aí é tudo falso. Esses OVNIs que estão sendo caídos, abatidos, ou são objetos da própria NO, né? Ou são objetos ainda, ou mesmo são naves que estão sendo abatidas, mas naves pequenas e de Greys, que querem fugir dos locais porque sabem que acabou para ele, né? Greys e reptilianos. Então, eu quero dizer a vocês, embora eu esteja decepcionando a muitos com esse relato, né? Porque existem os amigos galácticos, eles estão para nos auxiliar, eles estão no comando da Terra, mas eles jamais seriam abatidos por aeronaves inferiores, né? Mesmo o caça F-22, que é muito moderno, supersônico, tem mísseis muito velozes, eles não conseguiriam abater uma nave plasmática ou uma nave, de fato, dos grandes seres. Eles podem abater, se é que vão abater, um balão ou uma navezinha, tipo um fusquinha aí do espaço, né? Um fusquinha do espaço, porque são naves pequenas e que... Mas, assim, temos relatos de quedas de naves na Área 51, sabemos que caiu ali no Novo México, está já guardada na Área 51 do México. Então, aconteceram muitas quedas de naves aqui. No Brasil, tivemos eventos também do ET de Varginha, que foi um acontecimento também muito, muito sério. Me parece que esse ser foi resgatado pela Força Aérea e foi guardado, alguma coisa assim, né? Ninguém fala, é ultra sigiloso. Então, tem muitas situações. Também, recentemente em São Paulo, ali numa cidade também, foi avistado um OVNI, que parece que também foi alvejado, coisa parecida. Então, tem muitos relatos. Mas o que nós devemos focar nesse momento? Que existe um sistema da Matrix que está desesperado, pois eles estão perdendo e eles vão causar falsas narrativas para desviar o foco da população e continuar tendo uma espécie de sobrevida, né? Eles são, de fato, alienígenas, no sentido que eles não são almas humanas como nós, que temos essa alma, esse coração de Deus, somos filhos e filhas de Deus. São almas que vieram aqui como exploradores da Terra, os Anunnakis, os antigos exploradores da Terra, desde aquela época, né? Quem puder estudar sobre os Anunnakis, as tábuas da Suméria, há 400 e tantos mil anos atrás, eles estão aqui como, né, predadores do planeta, estão como semeadores, e o fim deles chegou. Então agora eles vão, e de fato não tem ninguém mais, não tem como eles fugirem da Terra, não tem como eles pegar uma nave e sair, porque eles não vão conseguir, né? E se alguma nave, de fato, sair dos subsolos da Terra, nos túneis onde eles estão, ela vai ser abatida ou vai ser detectada, não por caças terrenos aí que talvez não tenha nem velocidade para acompanhar uma nave dessa, mas até mesmo pelas forças superiores que estão aí para vigiar o planeta. Então, no planeta agora, ninguém entra e ninguém sai, nós estamos sobre uma cúpula, né? Ninguém sai da Terra e também forças involutivas não podem vir ajudar. Existe uma grande batalha entre céu e terra, entre as forças do bem, da luz e aqueles que são das sombras que estão sendo derrotados. Existem OVNIs abatidos? É possível, não podemos afirmar, mas a grande parte desses OVNIs que estão sendo noticiados são, como dizer, os brinquedinhos da NO, né? Eles mesmos criam uma narrativa, vão lá, criam um negócio, soltam no céu, abatem, olha, nós abatemos um OVNI. Às vezes é uma narrativa falsa, uma false flag, uma falsa bandeira. Então, por que isso? Porque é o desespero final da CAB, dos escuros, né, das grandes famílias, né, que comandam o mundo. É o desespero final deles. Eles estão, isso como sua última cartada, para ver se ainda consegue gerar um pânico no mundo. E não vão conseguir, mas é provável que
para aqui para frente outras ocorrências similares a essa ainda venham a acontecer, né? Mas nós que já aprendemos, não estamos já calejados que isso tudo faz parte desse grande jogo, esse grande conflito de informação e desinformação. Nós estamos na terceira G mundial, que é uma G de quinta inteligência, né, de quinta dimensão, onde a maioria dos ataques são em forma de informação. Então, o ataque hoje em dia é a desinformação e a informação. Então, eles jogam com isso para manipular a grande massa, né? Mas nós não acreditamos em tudo que falam. Agora, lembrando, existem sim extraterrestres, existem tudo isso que a gente falou, não é que não existam, né? Existe uma série de coisas, mas essa narrativa que está acontecendo agora é falsa, né? Eles não vão conseguir enganar as pessoas. E muitas dessas coisas podem ser também CGI, podem ser balões, pode ser muitas coisas, então vamos com cautela, né? Nós somos as ovelhinhas sendo enganadas por lobos. Então, essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês aí, né? E estudem mais sobre as bases que existem na Antártida e outros locais do Brasil onde são vistos muitos OVNIs, né? Mas como eu repito o que eu falei, né? Esses OVNIs que são de alta tecnologia não podem ser abatidos por um míssil de avião, nem por tiro, nem por nada. Eles são de uma forma que transcende a nossa inteligência. Então, esses que estão sendo abatidos aí, se é que estão, né? Esse em forma de charuto, coisa parecida, pode ser muitas coisas, mas não são OVNIs, muito menos do bem. né? E a gente sabe que existem seres divinos, né, galácticos, que estão cuidando da Terra, sim, os pleiadianos, arcturianos, pessoas de Sírios, de Órion, outros mundos mais elevados, sim, eles existem e estão conosco, mas não nessa forma, né, de naves em tamanho de um carro, né? São coisas gigantescas, né? Existe a nave Nova Jerusalém, que é gigantesca, do tamanho de um país, que é fluídica, é plasmada, né? Existem naves que podem cobrir uma nação inteira, né? Existem naves onde existem cidades lá dentro e mundos como a gente nem imagina, né? Então, tem muita coisa que a gente não sabe. Eu não pretendo aqui, nesse breve vídeo, esgotar o assunto, mas eu peço que você se informe mais a respeito, né? Quero, inclusive, dizer que nessa terça-feira, às 14 horas, eu terei uma live no canal do Fernando Betete sobre esse assunto, justamente, né? Para nós trabalharmos um pouco esse nosso conhecimento e expansão da consciência, que é a grande lição do momento, a expansão da consciência, e ver como a gente foi manipulado por esse grupo dominante e que agora nós estamos todos abrindo os olhos como nunca enxergamos antes. Todos esses eventos que estão acontecendo são permitidos pelos escuros e da luz também, para que a humanidade acorde e desperte. Então fique firme aí, assista as lives do nosso canal, tá? Grande beijo a todos e fique com Deus, Deus abençoe, tchau, valeu!